meus queridos, mais uma vez estamos aqui e agora para encarar um grande desafio. Hoje nós vamos falar sobre o Kant, Immanuel Kant, grande filósofo iluminista do século XVIII. Ele foi realmente o ponto maior do iluminismo e deixou uma quantidade de obras que foram fecundas para toda a história da ciência, das ciências humanas, inclusive para estudos de arte, de psicologia. A fecundidade desse autor realmente é incrível e por isso mesmo um autor bem difícil. A gente começa falando das obras dele. Em geral separamos as obras pré-críticas e aquelas que acompanham a mais importante obra deles, que é a Crítica da Razão Pura. Destaco aí, na trilogia, a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Depois temos outras obras importantes, como os Prolegômenos, como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e eu gosto muito da obra A Religião nos Limites da Simples Razão. Kant foi influenciado profundamente por David Hume, aquele pensador cético que, dentro do ceticismo, ele fez uma observação que é uma das mais céticas e críticas da filosofia e da ciência, quando ele demonstrou que todo conhecimento, ao vir do mundo empírico, ao recebermos informações do mundo externo, lidamos com o mundo externo que é contingente, isto é, ele vem da maneira que for, ele não é necessário, ele não tem uma validade lógica. A disposição da natureza é assim e poderia ser diferente. Como ela não tem validade lógica e toda a construção da ciência está em base às experiências, nós não temos nenhuma certeza lógica de nenhum projeto científico que fazemos. Inclusive, segundo David Hume, não temos a lógica da relação de causa e efeito. A causa e efeito é só um hábito. Isso realmente seria uma grande crise do pensamento. E esse é um dos pontos de partida do Kant. Alguns conceitos que são problemas da época do Kant, eu ouso chamar de status questiones. Como que estava a situação da discussão do Kant? No tempo dele se discutia, por exemplo, necessidade e contingência. Isso veio desde Aristóteles, com Tomás de Aquino. O necessário é toda a relação lógico-formal. 2 e 2 são 4, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, e é uma lógica. Então ele está baseado no princípio da contradição, da não contradição. São afirmações verdadeiras que a sua negação as torna falsas. Então são todas estruturas lógicas. Já o contingente é o empírico, é aquilo que está à nossa disposição do mundo. E a grande enigma, o grande problema é como relacionarmos os dados do mundo físico sensível, que são os dados empíricos da experiência, que são totalmente contingentes, e criar uma estrutura lógica, sem com que a gente faça uma ilusão de pensamento. Outra distinção importante do tempo do Kant é a diferença entre juízos sintéticos e juízos analíticos. Todo juízo, quando você diz alguma coisa, você afirma ou nega, você diz, por exemplo, aquela camisa é branca, aquele carro é azul, né? Quando você observa os dados da experiência e diz, olha, aquele carro é azul, você está fazendo uma síntese. Você está juntando o conceito de carro com o conceito de azul, que não estão ligados necessariamente. Mas já quando você diz, o carro é um automóvel, o carro anda, o carro tem direção, o carro tem rodas, você está apresentando uma afirmação que está dentro da necessidade do conceito carro. Um carro, ele não pode não andar, senão ele não é carro. Ele é um automóvel.
Então, na verdade, a definição de um carro com diversos predicados são juízos analíticos, porque você está apenas nos diversos predicados explicitando tudo aquilo que já está contido no sujeito. Já o juízo sintético não há uma relação de necessidades. Portanto, juízos sintéticos são contingentes e juízos analíticos são necessários. Ainda no tempo do Kant se trabalhava o modelo de ciência aristotélica. E dentro do modelo de Aristóteles, nós dizíamos que a ciência é um conhecimento universal, porque vale para todos, né? Digamos, a matemática, ela se aplica a qualquer pessoa, não importa a língua que ela fala, e são conhecimentos necessários, porque tem lógica, não são contingentes. Isso é até Aristóteles. Ainda é preciso lembrar que o Kant tem um modelo de ciência, que ciência para ele tem duas caras, uma cara, ambas teóricas, mas uma cara mais matemática, que é a geometria euclidiana, e uma cara, digamos, mais física, que é a mecânica newtoniana. O Kant apresenta algumas novidades, e uma delas está ligado à pergunta se seriam possíveis juízos sintéticos que acrescentem uma informação nova, que venham assim da experiência, mas juízos que tenham uma lógica e que sejam necessários, porque até Kant juízos sintéticos eram contingentes e juízos analíticos apenas era necessário. E por isso é a grande pergunta: como são possíveis juízos sintéticos a priori? A priori é um conceito kantiano que significa não empírico, teórico, da razão pura. Para isso, ele apresenta um conceito que é modificado desde o pensamento escolástico medieval, que é o conceito de transcendental. Para Tomás de Aquino, os transcendentais eram modos do ser, do próprio ser, e estavam ligados às características do ser, de ser uno, verdadeiro e bom. O Kant retoma esse conceito de transcendental, mas agora ele se volta para a própria estrutura do conhecimento. Entenda o seguinte: quando, do ponto de vista científico, queremos conhecer um objeto, nós temos diante da nossa frente um objeto e nos dedicamos ao conhecimento desse objeto. Mas como é possível você conhecer o objeto se você não tem claro como é o seu processo do conhecimento? Por isso Kant propõe a um conhecimento que se ocupa não tanto daqueles objetos externos ao ser humano, mas do próprio conhecimento, ou seja, do modo pelo qual conhecemos os objetos. E este modo pelo qual conhecemos é independente da experiência, é um modo lógico, portanto, a priori. Então, aí a gente entende o significado dessa frase. Chama o transcendental ao conhecimento que, em geral, se ocupa não tanto dos objetos, mas do modo de os conhecer a priori. E ele começa na sua obra monumental, que se chama Crítica da Razão Pura. O primeiro capítulo é Estética Transcendental, em que ele discute quais são as formas puras de perceber o mundo. E ali ele apresenta as formas puras de perceber o mundo como espaço e tempo. O tempo e o espaço são, por assim dizer, uma estrutura a priori que nós montamos para lidar com o mundo físico sensível. Nós não conseguiríamos nem mesmo enxergar se não tivéssemos uma estrutura espacial. Hoje sabemos que essa estrutura espacial e temporal ela é desenvolvida desde a infância. Se nós não tivéssemos essa oportunidade de desenvolver no primeiro contato com os objetos, a gente nem conseguiria enxergar o mundo. E uma das demonstrações da validade do Kant, ele nem podia prever isso,
fatos que aconteceram no século XX, quando, por exemplo, um cego de nascença foi por uma cirurgia, era um problema simples, e por uma cirurgia ele passou a enxergar. E ele não conseguia ver o mundo. Ele tinha que ter um treinamento psicológico para ele aprender a ler o mundo, porque ele não teve toda essa experiência desde a infância. Então, fica realmente, por assim dizer, demonstrado que o Kant tinha razão, que espaço e tempo são estruturas mentais com o qual a gente lida com a natureza. Então, importa-nos entender esse processo que envolve uma filosofia transcendental, que se volta para conhecimentos a priori, por meio do qual lidamos com os dados da ciência. Por isso que o Kant, logo na introdução, ele começa, olha, todo o nosso conhecimento começa pela experiência, mas eu estou me perguntando se há um conhecimento independente da experiência. Esse conhecimento independente da experiência eu chamo de a priori, e este é o alvo da minha investigação. Aqui eu quero apresentar um quadro para vocês que nos dá uma noção dos principais problemas do Kant, que é o problema transcendental. Ele tinha um problema que seria o problema teórico, que envolve ciências físico-matemáticas e a própria metafísica, que era toda a concepção de realidade que a filosofia tinha desenvolvido até então. E dentro desse problema crítico, ele vai tentar desenvolver aquilo que falamos, esses tais juízos sintéticos a priori, e vai fazer também umas demonstrações de como que a razão entra em contradição se não soubermos usá-las adequadamente. É isso que ele denominou antinomias. Nomos é lei, norma, e antinomos seriam as contradições das próprias leis do pensamento. Outro problema que ele tinha, entendam sempre quando eu falo problema, é alvo de investigação, objeto de investigação filosófica. Outro problema que ele tinha é o problema prático. O que é o problema prático? É uma discussão sobre a ética, porque desde Aristóteles, a ética, na sua obra Ética Nicômaco de Aristóteles, ele define a ética como uma ciência prática, porque diz respeito às ações humanas. Ele dizia, quando você faz uma investigação teórica, você estuda e aprofunda, mas quando você estuda ética, era como se fosse aprender um instrumento, aprender uma arte. Você tem que praticar. Não se tem arte nem ética sem a prática. Essa é a frase do Aristóteles. Por isso que a tradição da filosofia é que prática significa ética. Pois bem, dentro desses problemas nós temos dois, que são o problema da ciência e o outro problema da metafísica. Com relação ao problema da ciência, ele está orientado para Newton. Há uma célebre polêmica que até chegar naquela equação que hoje a gente faz uma adaptação como P igual a mg, ou força igual a massa vezes aceleração, ela demorou para chegar nisso. E teve uma polêmica que vem de Descartes a Leibniz, tentando entender que força era igual a massa vezes velocidade, ou massa vezes velocidade ao quadrado, até que chegou nessa equação que nós conhecemos hoje, que estudamos nas aulas de física. E ele nota que essa equação ela tem uma demonstração que, embora ela resolva os problemas do mundo empírico, ela não foi extraída do mundo empírico. Ela foi extraída de uma estrutura lógica do próprio pensamento. Então, seria uma grande pergunta, como Newton foi capaz de criar uma estrutura lógica que desse conta da experiência com toda a validade lógica, já que David Hume tinha dito que isso não é possível. Porque se nós tiramos todo o conhecimento da experiência, nós lidamos com contingente. Então toda a lógica que montamos é a partir da experiência. Isso dizia David Hume. Mas não é o que percebemos nesta equação força igual a massa vezes aceleração. E esse seria uma tentativa de explicitar filosoficamente
a grande universalidade e genialidade do Newton. Então Kant chega à conclusão que conhecimento universal e necessário só é possível a priori. Não é possível extraído do mundo empírico. Então isso quer dizer que o Newton não tirou essa equação força igual a massa vezes aceleração da experiência, usando a metáfora da maçã que caiu na cabeça dele. Ele deve ter tirado de uma outra lógica. Outro problema é o da metafísica, porque a metafísica ela estava indo mal, entre aspas, porque os filósofos estavam decididos a demonstrar a existência de Deus filosoficamente. Deus foi sempre um grande objeto de discussão da história da filosofia, seja lá dos clássicos gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos de alguma maneira falavam de Deus. Na Idade Média é indiscutível, porque Deus foi o problema central do pensamento, e ainda no Renascimento, Descartes fala de Deus, o próprio Newton coloca Deus no seu sistema de física. Deus foi sempre alvo de investigação, mas o Kant percebeu que ela vai mal, porque ela não consegue provar que Deus existe. Não temos acesso ao absoluto pela razão pura. A nossa razão pura, ela é matemática, ela é lógica, ela só dá conta dos fenômenos, não dá conta do absoluto de Deus. E o Kant percebeu que nós caímos em contradição quando tentamos provar que Deus existe, por assim dizer, racionalmente. E essas contradições são chamadas de antinomias. Que na verdade não é só provar a existência de Deus, mas é do absoluto. Quando a gente tenta demonstrar, por exemplo, que o universo tem um começo e deverá ter um fim, ou não tem nenhum começo e não deverá ter nenhum fim. Nós caímos em contradição. A gente consegue fazer uma dupla prova, quer dizer, a gente teria que aceitar as contradições lá dos velhos sofistas. Seguindo a ordem do seu pensamento, ele desenvolve um outro aspecto que é chamado de lógica transcendental, que está dentro de um capítulo analítica transcendental. Então ali ele tenta estudar a legalidade da razão. Ou seja, se eu quero um conhecimento válido, eu não tenho que tirar o conhecimento do mundo empírico. Eu tenho que tirar das próprias leis do pensamento racional. E onde encontramos essas leis do pensamento racional? Da própria lógica, conforme desenvolvido por Aristóteles na sua analítica. Só podemos trabalhar com juízos necessários, e os juízos a priori devem ser necessários, porque buscamos uma relação universal e necessária, que é o modelo de conhecimento apresentado por Kant. Olhando para a estrutura lógica do Aristóteles e aceito e adaptado por Tomás de Aquino, nós temos as famosas categorias do Aristóteles. O que são categorias? São determinações da realidade, determinações do real. Então, quando eu lido com a realidade, eu preciso ter uma estrutura teórica para lidar com a realidade. Então eu penso em qualquer objeto que eu estiver estudando, qual é a sua essência ou substância, qual é a sua qualidade. Para qualquer coisa que eu lido, eu preciso trabalhar com quantidade, com lugar, com relação, espaço, tempo. Aristóteles entendia que essas categorias eram leis do próprio ser, do próprio ente. Hoje podemos observar que essas categorias, elas têm um fundamento na própria estrutura gramatical. E isso pode ser um elogio ou uma crítica a Aristóteles, porque de fato a linguagem é a nossa estrutura de acesso à realidade. Mas para Kant isso pareceu pouco, porque ainda não tinha uma explicitação de uma lógica. Embora encontre uma lógica na estrutura gramatical, mas não me parece que a gramática é fonte de um pensamento lógico científico. Eu preciso de um outro espaço. Então ele vai buscar nas próprias regras da lógica. Então, ao lidar com a lógica, por exemplo, quando eu emito algum enunciado, eu tenho que apresentar esse enunciado de uma forma qualitativa, isto é, afirmando ou negando. Isso é do ponto de vista lógico. Eu tenho que apresentar uma quantidade.
Ou você pode dizer, por exemplo, Aristóteles falava isso, enunciados universais ou particulares, né? Todo homem é mortal, ou particular, alguns homens são médicos. Existe uma relação de modalidade que está ligada à necessidade, à contingência, à possibilidade e impossibilidade. Existe todas as relações de causalidade que são discutidas do ponto de vista científico. Então veja que as categorias kantianas, elas são formadas em 4 grupos, e cada grupo tem 3 elementos que são tirados da estrutura lógica. Não vamos agora entrar em detalhes de cada uma dessas categorias, até porque a explicitação dessas categorias não tiveram tanta relevância para o pensamento posterior. Mas o que importa é saber que tais categorias foram extraídas de uma estrutura lógica. Mas ainda assim, nós temos um problema. Eu tenho a lógica matemática, mas essa lógica matemática fica fechada no meu mundo. Aí eu tenho os dados empíricos, e os dados empíricos estão fora do meu mundo. Quem me garante que a relação lógica com o mundo empírico contingente, ela é uma relação necessária, é uma relação possível, válida, que busca ou que encontra a verdade? Essa é uma grande pergunta. Ou seja, como derivar o a priori teórico em relação ao empírico? Uma primeira distinção importante do Kant para entender essa questão. Agora nós estamos entrando numa questão que é de um capítulo da obra do Kant chamado Dedução Transcendental. Então ali tem um pressuposto que é o seguinte: ele dizia que há 2 coisas: o em si, as coisas como são, e que eu não tenho acesso, segundo Kant, eu nunca vou saber exatamente as coisas como são. Eu gosto de dar um exemplo que me parece simples, o átomo, né? A gente nunca vai saber exatamente como um átomo, sempre estamos tentando entender o átomo. A gente nunca, pelo menos até agora, não conseguimos entender o que é um átomo em si. Agora, nós temos um monte de informações do átomo, sabemos como ele se comporta, produzimos reações químicas, etc. Isso. Não temos acesso ao átomo em si, mas temos acesso aos fenômenos. Então, o fenômeno é a percepção que temos dos dados e como montamos. Para os gregos antigos, phenomena era a aparência, aquilo como ele se aparece, mas esse fenômeno foi sendo entendido como a própria revelação do ser, assim como ele se apresenta. Como o mundo, o ser, a realidade se apresenta a nós. É tudo que temos. Não temos a certeza de como as coisas são lá dentro da lógica delas. Talvez Deus ou os anjos tenham esse acesso. Nós não temos. Mas nós lidamos com fenômenos. E esse é o trabalho da ciência. Lidar com fenômenos e não com o em si das coisas. Nós temos a pretensão científica de entender a realidade exatamente como ela é. Mas na verdade nós só temos acesso aos fenômenos. Porque os fenômenos é tudo que conseguimos perceber, captar, entender do mundo externo, e é também a nossa montagem. Eu sempre dou um exemplo. Quando nós fazemos um desenho de um cubo, eu posso perceber um cubo sobre mais de um aspecto. E posso ainda observar esse cubo enquanto representação, como você está vendo aí na tela. Eu posso perceber também embutidas ali figuras geométricas, trapézios, triângulo, retângulo. Então depende da percepção que eu tenho, eu posso perceber diferentes aspectos. Então note, se apenas num desenho eu consigo ter mais de uma percepção, isso significa que todo o trabalho científico é uma construção humana lógica da realidade. Mas como separar a fantasia de uma percepção válida? Isso Descartes já tinha tentado resolver. A fantasia tem que passar por uma razão básica, a partir de axiomas, como na matemática, de proposições simples e enunciados racionais. Então, se eu trabalho com a razão, se eu trabalho com uma lógica matemática, por isso que eu lembro que fazia parte também da ciência do Kant a geometria euclidiana. Então ali eu tenho uma certa garantia de estar lidando com os objetos. Mas veja,
eu tenho a consciência de que eu observo objetos. Esta consciência da minha percepção é denominada, já antes do Kant, com o título de apercepção. Quer dizer, eu percebo alguma coisa, mas eu tenho a consciência dessa percepção. Por exemplo, eu percebo cores, azul, amarelo, verde, mas eu tenho consciência de cor. E note que cor, enquanto tal, é uma palavra abstrata. Ela não existe, né? Ela não tem correspondência no mundo. Eu percebo o azul, o amarelo, mas juntar todas essas percepções com uma palavra cor digamos assim, uma coisa da nossa cabeça, da nossa estrutura de conhecimento. Então essa seria a palavra apercepção. Pois bem, o trabalho da dedução transcendental é tentar demonstrar dedução, é um raciocínio por meio do qual partimos de leis gerais e aplicamos em casos singulares, particulares. Então, normalmente o trabalho dedutivo é você parte de leis e aplica em casos particulares do mundo empírico, por exemplo. A dedução transcendental é um trabalho do Kant de tentar demonstrar que, ao observar um objeto, eu observo objetos diferentes. Você tem aí no modelo, né, uma representação que eu fiz de um cubo e uma pirâmide. Você observa um objeto, o cubo observa o outro, a pirâmide. E nós temos maneiras diferentes de observar. Por exemplo, aqui no desenho eu estou tentando mostrar que nós podemos ter uma observação mais empírica usando a linguagem. Cor, forma, beleza, e descrevendo aquilo. Pode até ser científica, mas eu estou fazendo uma descrição do objeto. E eu posso também me aproximar desse objeto de uma forma matemática, por meio de equações, que essa é a cara do físico. Eu costumo brincar com o físico, que eu falo que o físico não sabe falar. Você faz uma pergunta de física teórica para ele, ele já vai te apresentando uma fórmula. De fato, o físico tem essa sensação que, como equação científica, ele se aproxima muito mais da realidade do que com palavras que podem ser ambíguas, e por assim dizer. Portanto, eu tento acessar o objeto com lógica, tanto quanto eu tento observar o outro objeto. Então, se eu tenho realmente uma lógica para no exemplo, o cubo, e para outro, a pirâmide, deve haver uma relação entre os próprios fenômenos, entre essa percepção que tem, entre os dois objetos. Se houver esta relação entre os dois objetos, está garantida a certeza que há uma relação lógica na estrutura interna do pensamento. Se eu consigo acessar um objeto com lógica, o outro objeto com lógica, e há uma relação lógica entre esses dois objetos, o meu pensamento está correto. Então esse é o trabalho brilhante da dedução transcendental, demonstrar o vínculo necessário que existe no meu pensamento, em base ao vínculo necessário que existe entre os fenômenos. Nesse sentido, o Kant faz uma demonstração que a nossa estrutura de pensamento ela é criativa, mas não é uma criação no sentido artístico, é uma criação com parâmetros lógicos. Entende que as equações, por exemplo, quando Newton descreve o universo como regido por atrações gravitacionais e o Einstein descreve como regido por curvaturas no espaço, é uma criatividade. Mas não é uma criatividade totalmente aberta, ela está baseada em parâmetros lógicos. Esta é a grande capacidade da razão. E note que isso vai de encontro a toda a proposta iluminista que se diz da autonomia do pensamento, de o ser humano ser sujeito da construção do universo, de ele ser produtor de um mundo. Porque quando fazemos ciência, é assim que fazemos. Nós impregnamos a nossa própria estrutura lógica mental, a nossa humanidade, nos dados científicos. Isso é brilhante. E, enfim, o Kant questiona, as provas da existência de Deus. Mostra, por exemplo, aquela prova ontológica, que eu sempre digo para os alunos. A prova ontológica diz assim: qualquer coisa que você pensar não significa que ela exista. Por exemplo, eu penso no Minotauro, não significa que ele existe. Mas quando eu penso com lógica, ele deve ter um acesso à realidade. Mas segundo a prova ontológica, há uma só coisa que, se eu consigo pensar, ela tem que existir. Absoluto, eternidade, Deus.
Se não houver esta realidade, nós não teremos nem mesmo a capacidade de pensar. Onde está a crítica do Kant em relação a esta proposta? Sim, quando eu consigo pensar, eu estou pensando em algo que é possível, o infinito. Mas não significa que porque possível seja real. É uma falácia. A prova cosmológica, ela também tem uma outra, um outro equívoco. Que ela diz o seguinte: eu vejo todo o cosmo e entendo que esse cosmo ele tem que ter lá uma criação, alguém tem que ter feito, né? Ou, como é a prova físico-teológica, alguém tem que ter ordenado. Então, essa é uma falácia que você tenta passar do empírico para o necessário. Então, nós já vimos que o empírico não me traz nenhuma necessidade lógica. Então, esse tipo de ordenação é uma falácia. E Deus, então, está além da experiência provada. Mas, de qualquer maneira, o próprio Kant admite que a prova físico-teológica, que observa a ordem, e a ordem do mundo, e uma ordem que a gente vê na natureza, nas plantas, nos animais, no cosmo, é um pouco difícil a gente não pensar em Deus. Eu mesmo me sinto atraído por esta prova, né, que não é bem prova, mas ela é inspiradora da fé na existência de Deus. Em outras palavras, em Deus você pode acreditar, mas não pode demonstrar que ele exista. Do problema teórico, nós nos envolvemos ao problema ético. Do problema teórico, ele acabou com as provas da existência de Deus. Mas aí fica a pergunta: eu tenho o direito de me perguntar pelo absoluto? Eu posso fazer essa pergunta? Deus existe? Existe o absoluto? Eu tenho esse direito. Agora, qual é o caminho para eu perguntar pelo absoluto, já que a razão pura não dá conta de demonstrar o absoluto? Segundo Kant, o único absoluto do qual eu tenho acesso por meio da minha razão é o absoluto da ética. A promoção da vida, o respeito, o bem comum da humanidade é o único absoluto que eu tenho acesso. Então, resumidamente, se você quiser pensar em Deus, segundo Kant, você tem que pensar na ética. O único absoluto que você tem acesso racionalmente. Então, a partir de uma razão prática, você tem o direito de pensar no absoluto. Então, é como se eu dissesse assim: você já sabe quais são as respostas, ou você tem como saber. Eu costumo até dizer para as crianças e jovens: se você, por exemplo, pede para os seus pais que você quer ir numa festa, numa balada, e os pais dizem não, você imediatamente faz a pergunta: por quê? E nesse porquê, você está querendo saber realmente as razões? Ou está querendo discutir com seus pais para encontrar um erro na explicação deles e conseguir com que eles se autorizem aí? Todos respondem a segunda opção. Então, você sabe já. Você pode mentir para os seus pais e dizer: eu só quero saber a razão pela qual você não me deixa ir. Mas você não quer isso. Então, mesmo que você diga uma coisa, você sabe. Então, a ética, você, dentro dessa autonomia, o ser humano deve construir uma ética, assim como ele tem construído um modelo teórico científico. Note que esses problemas estão muito interligados. E por que eu devo? Porque eu tenho consciência, eu tenho autonomia racional, eu tenho capacidade, mas eu sou sensível. E porque sensível, eu sou fraco, eu me sinto atraído por coisas que não me fazem bem. Então, devo porque, sendo sensível e sendo racional, eu tenho condições de impor a mim uma lei, ainda que meu sentimento diz: eu não queria fazer isso. Então, livre para Kant não é o cara que faz o que quer. Esse cara que faz o que quer é um viciado. Livre para Kant é aquele que tem a capacidade de impor a si mesmo uma lei. Isso se chama autonomia, autonomos. Uma lei aplicada a si mesmo. Este é o caráter ético brilhante. Por isso que Kant propõe o que ele chama de imperativo categórico. Tu deves. Não tem que ficar perguntando: mas por quê? Seria uma espécie de uma infantilidade, ou o que ele chama de uma menoridade intelectual,
você ficar perguntando, por que eu tenho que fazer bem às pessoas? Por que eu não posso fazer mal? Por que eu não posso fazer isso? Você sabe. Você tem condições de saber que vícios atrapalham sua vida, que fazer mal a alguém, isso vai voltar para você de uma outra maneira. Você tem autonomia. Então, a lei é o imperativo categórico da própria liberdade. Então, a vontade autônoma é fruto da própria causalidade racional. E essa relação de ciência com ética em Kant, ela é realmente brilhante. A liberdade, portanto, é o conhecimento da liberdade, né? É a própria eticidade. A vida ética te faz conhecer. Por isso, essa frase, age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-se sempre como o princípio de uma legislação universal. Age de tal maneira com princípios universais, dos quais você mesmo é capaz de elaborar com uma estrutura lógica. Mas veja que quando eu falo você mesmo, estou pensando no sujeito transcendental, que é o sujeito conhecedor a partir de uma lógica. E há para Kant também essa pergunta, como que eu sei que o que eu estou pensando, eu não cometi algum erro no raciocínio, né? O matemático faz uma conta e ele pode ter errado em algum momento, ou eu estou pensando numa proposta ética, eu posso ter meus equívocos. Para isso, eu nunca vou saber se eu tenho acesso à realidade. O único critério para Kant de verdade é a validade, isto é, se você pensou direito, se você fez a conta direito, mas a verdade nós não temos certeza. Mas o recurso que temos é a nossa capacidade de pôr à prova, de conversarmos, de nos criticarmos. Eu digo uma coisa, eu faço uma proposta e você manda outra. Um cientista elabora uma teoria, faz uma experiência no laboratório, ele manda para um outro ler, ele pede para o outro repetir a experiência no laboratório dele. Portanto, toda a objetividade científica e ética, ela passa pela relação entre os sujeitos. Então, mas espera aí, a objetividade ela é subjetiva? Bom, diríamos, a objetividade é intersubjetiva. Entre sujeitos. Quando partilhamos entre sujeitos, construímos uma objetividade. Note que isso não é uma mera convenção sofista, não é que eu combino o que é melhor para a gente. É uma discussão racional que tem que passar por uma lógica. Então, para Kant, objetividade nada mais é que intersubjetividade. Isso é uma coisa também muito legal do Kant. E, finalmente, o outro tema que me agrada muito, que é um dos temas também importantes para Kant, é quando ele diz a religião nos limites da simples razão. Ora, já falamos, se toda a busca da autonomia ética é a única possibilidade de eu discutir o absoluto, se você quiser falar de Deus, se você quiser ter uma religião, o único caminho humano, racional, é o caminho da ética. Então veja que a ética, segundo Kant, me leva para uma religião no sentido que me leva pela busca da transcendência. Porque quando eu quero o bem das pessoas, o meu próprio, dos meus familiares, isso é uma coisa que transcende os próprios níveis racionais. Então me leva necessariamente à pergunta por um legislador moral que faça sentido dentro das minhas construções de uma vida ética. Por isso que essa frase dele, tudo que o ser humano, além de uma boa conduta, imagina poder ainda fazer para se tornar agradável a Deus, é simples ilusão. Qualquer coisa que você fizer, um rito, um processo que não tenha uma boa conduta, é ilusão. E um paralelo, nem seria o caso aqui, mas como Kant era cristão, um paralelo cristão, uma só vez Jesus teria tido uma expressão do que seria pessoas condenadas, sei lá, que é para o inferno. A metáfora dele é ir para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E qual era a condição da pessoa ir para esse lugar? Ela fazer mal aos pequenos, não, a pessoa ter fome e você não dá de comer, ter sede e não dá de beber, estar preso e não visitar. É a única condição que, aspas, te levaria para o inferno. E nesse sentido ela vai em plena sintonia com a proposta do Kant,
porque já o princípio ético, a conduta ética, é a única maneira convincente, humana, de você ter uma religião. Eu acho que é um recado bem legal também, né? Você quer ter uma religião? Tenha a ética primeiro, né? E enfim, esta solução teórica, essa solução teórica que nós demos anteriormente, ela passa lá também pela ética. Quando na ética você tem uma fundamentação da razão, e na teoria também, então é o que o Kant propôs agora, digamos assim, da ética para a teórica também, né? A solução que ele dá é o seguinte, o que ele chama de inversão copernicana. Até agora, nós tentamos entender os objetos, mas agora o foco do nosso conhecimento é o próprio conhecimento dos objetos. Então, antes, digamos assim, o objeto estava no centro e nós tentávamos orbitar, por meio do nosso conhecimento, os objetos. Mas o que o Kant propõe, dentro dessa visão iluminista, inclusive, de centralidade e capacidade máxima humana, é que o nosso conhecimento deve estar no centro. E a partir da força desse conhecimento, todo o estudo dos objetos deve orbitar a este próprio conhecimento. Por quê? Porque o ser humano não apenas lida com as coisas como elas são, mas ele produz os fenômenos, ele produz uma interpretação e ele produz uma ciência e, portanto, tem capacidade de produzir um projeto ético, jurídico e social. Então você vê que o Kant está no cume, no ápice do iluminismo. O iluminismo que fala, tenha coragem de saber. O mesmo Kant que usa a expressão, nós temos que passar de uma minoridade intelectual para uma maioridade intelectual. Nós temos essa certa preguiça em relação ao conhecimento, e não é só buscar o conhecimento, mas ter autonomia na confecção do conhecimento, na construção do conhecimento. Kant realmente foi um cara brilhante, e eu sempre fico muito feliz de poder falar dele. Espero que tenha podido ajudar com algumas coisas e continuamos o nosso trabalho. Mais uma vez foi um prazer estarmos juntos. Tchau.